Olá, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo, aos convidados Luciana Neri, Felipe Sá, Paula Bernardi e Silvia Stucci, que conquistaram o troféu da primeira edição do Prêmio Descarbonário, nas categorias Passado, Presente e Futuro. A Luciana Neri foi premiada com o projeto Rio Resiliente, o Felipe Sá com Brota no Clima, a Paola e a Silvia com o projeto MapLab. Eu vou deixar para vocês o link para conhecer todos esses projetos no site do Climate Reality Brasil, na descrição desse vídeo. E, além disso, eu gosto de lembrar, foram 120 projetos inscritos, mas também deixar claro que 3 foram premiadas, que são esses 3 que estão aqui, que deixa a gente muito feliz, muito orgulhoso também de conhecer o trabalho que eles vêm fazendo, mas lembrar que todos eles foram vencedores. Então, para poder iniciar essa conversa, esse bate-papo que a gente vai ter nessa edição do Clima da Real, eu vou começar com uma pergunta para que os líderes e participantes possam responder para a gente e mostrar o que eles pensam, realmente discutir para ver onde a gente pode chegar, que a gente pode ajudar. Então, o primeiro ponto, né, é ter essa noção de que o que tem em comum entre os projetos é a questão climática e os impactos ambientais. E dentre a esfera de cada projeto, eu gostaria de compreender com vocês qual a importância de falar sobre clima para as pessoas. Posso começar? Sim, claro. Sim. Veja, o meu projeto foi um projeto para uma política pública de resiliência na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, o primeiro desafio foi explicar resiliência aos funcionários da prefeitura, que tinham uma vaga noção, para poder encontrar sinergias e, gente, já estamos fazendo resiliência, apenas podemos achar outros espaços, novos espaços. E a questão de clima numa cidade, bom, voltando, um governo assim, no Brasil, e geralmente todo mundo se exime de responsabilidade, né? É aquela coisa, comigo não está, comigo não está. Clima é aquela coisa que nem dá para dizer que não tem nada a ver contigo, né? Porque os impactos são de A a Z. A mudança climática causa efeitos mais extremos, mais intensos, e a cidade tem que estar preparada e encarar esse problema de frente, não agir como se não existisse, ou agir como se cada evento fosse um evento e não um padrão de aquecimento com efeitos em cascata. Então, o meu projeto teve isso, assim, de falar, cara, você é de uma prefeitura, mas clima é contigo também, sabe? E assim, dá para inserir mitigação, adaptação em tantas das ações de uma prefeitura. Claramente, resíduos, né? O que mais vem à mente é óbvio, né? Que resíduos emite muito carbono. Transporte também é outra coisa, um espaço que tem. Então, a questão as cidades têm espaço para se mitigarem, adaptarem, serem mais resilientes. E foi assim, um trabalho de formiguinha para criar esse entendimento mútuo, né? De forma, e a ideia é não só no passado, então já tivemos aquele entendimento ali, e agora os aprendizados que vão decorrentes, né? Então, por exemplo, o Rio Maravilha, o Porto Maravilha, aquela região toda, já foi feita para ser incólume a elevação do nível do mar. Os canos já tem entendeu? Então, isso já foi um legado do Rio Resiliente. Certo? Eu fui falando, cara, fazer na beira do mar, primeira água alaga. Não. Então, pequenas atitudes de prefeitura se podem mudar e podem ter impacto, né? Tudo relativo à água e energia em escolas, por exemplo. É um impacto grande. Iluminação pública, deixar de ser como é para ser LED, é um impacto grande, com potencial de 40%. Entende? Então,
meu projeto é passado, mas eu só não posso anunciar, mas estamos assim, ou assim, talvez dia 5 de junho eu anuncie a retomada do projeto. É isso. Que bom. Gostaria de ouvir também sobre Paola, Silvia, Felipe. Vou falar então, já que entrou na temática das cidades, né? Para a gente, assim, eu acho, aí a Sil complementa, né? Porque eu acho, assim, a importância da gente falar sobre a questão do clima, né? Trabalhando com o LabMap, a gente fala de ações, a gente fomenta ações pela mobilidade a pé em municípios diferentes, ali, né, ações práticas. E a questão da mobilidade a fonte de emissões aqui no Brasil é a segunda maior fonte de emissões e é a que a gente consegue agir. E a gente consegue agir na esfera municipal, que é bem mais fácil incidir do que na esfera federal, que é onde a questão do desmatamento acaba, né, e das queimadas, toda a questão de mudança de uso do solo em função de ampliação de fronteira agrícola, né, isso incide muito em pauta federal, a gente consegue agir numa outra esfera, que a gente é mais próximo, que é mais próximo da realidade de todo mundo, e que é tão próxima que não é que a gente às vezes não consegue nem enxergar, né? Não é nem considerado um modo de transporte. Então, eu acho que é importante que essas duas temáticas caminhem juntas, com perdão do trocadilho, né? Para entender, assim, para uma reforçar a relevância da outra, ainda mais nesse momento, que caminhar é a maneira mais segura que a gente tem de se deslocar e que a maioria das pessoas no Brasil anda a pé, e quem era vulnerável não e já tinha dificuldade de usar transporte coletivo, né, para suas atividades diárias, fica com mais dificuldade ainda. Então, acho que é importante assim, a gente pensar que também é uma solução climática e é um ponto importante, a questão climática é um ponto importante dessa solução, entra no como é uma maneira que a gente consegue ajudar e a gente consegue atuar individualmente também nas políticas de cada município do país. As ações podem ser multiplicadas assim, mais facilmente. A gente consegue no nosso cotidiano e consegue atuar próximo da gente. Bom, para agregar um pouco, para mim, assim, o prêmio, ele vem materializar algo que a gente já vinha há um bom tempo tentando comprovar, digamos assim, que é essa vinculação escancarada, né, no meu ponto de vista, da mobilidade a pé com a questão climática, porque 100% da população é pedestre, em algum momento do dia, todo mundo caminha por aí, seja para fazer o seu trajeto exclusivamente a pé, ou seja para pegar transporte público coletivo, seja mesmo para usar o seu carro. Então, por que isso não é tão óbvio, né, para todo mundo, inclusive nas políticas públicas, tanto de mobilidade urbana quanto nas políticas públicas do clima? Então, assim, o troféu, ele vem para mim, assim, ancorar, sabe, tudo isso que a gente vem trabalhando e tentando apresentar, dessa vinculação explícita da mobilidade a pé, da mobilidade sustentável com as questões climáticas. Tanto se a gente olhar na própria NDC brasileira, que ela é totalmente focada, né, em biocombustíveis, nada se fala sobre mobilidade urbana sustentável, ativa. A própria UNFCCC, ela não possui metodologias também relacionadas à mobilidade a pé, e eu acho que, além da questão ambiental, que a gente também vem falando muito, né, na questão do clima, sobre a injustiça, né, ambiental, e que também isso se materializa na questão da mobilidade a pé, injustiça ambiental, racismo ambiental, por exemplo, nas questões de ilhas de calor, baixo índice de arborização, e isso acontece nas regiões periféricas, né, com maior força, e justamente são os locais onde as pessoas mais caminham, né? Então, eu acho que, para mim, esse prêmio, ele traz tudo isso embutido, sabe? Ele vem escancarar todos esses aspectos que a gente vem trabalhando
nesses últimos anos, que envolve a questão ambiental, a questão econômica, a questão das desigualdades, e agora também reforçada por conta das questões da pandemia, né? Porque o andar a pé, ele vem sendo também um dos modos mais seguros de deslocamento em tempos de pandemia, mas, ao mesmo tempo, se você não proporciona uma boa infraestrutura para isso, né, como que fica a população que precisa usar a cidade para os seus deslocamentos? Bom, para a gente do Brota no Clima, a importância de falar de clima está compreendida em um dos objetivos estratégicos da publicação que a Luciana Neri fez, o Rio Resiliente, quando ela fala, por exemplo, de incluir resiliência urbana no currículo de escolas. Se a gente entende a crise climática como uma crise social e que aguça as desigualdades, as diversas desigualdades que já afetam a nossa população, e essas pessoas vão continuar sendo as mais afetadas pelos efeitos da mudança climática, essas pessoas têm que ter a possibilidade de ter acesso à informação, se conscientizarem do que está acontecendo e poderem agir, se elas tiverem essa vontade. Então, o Brota no Clima, como um programa de educação e comunicação climática para jovens de favelas e periferias da região metropolitana do Rio, tem esse objetivo, de levar informação sobre a crise climática para jovens que têm interesse e que, a princípio, não tinham tanto conhecimento dessa agenda até então, dando a oportunidade de que eles conhecessem esse assunto e fossem capacitados para que pudessem falar disso, e é por isso que a gente tinha essa pegada de compartilhar ferramentas de comunicação. Então, o momento em que o Brota extravasa para fora dos participantes do programa é quando os produtos de comunicação que eles criaram, a partir das ferramentas que eles escolheram, vão ao ar. E aí eles falam de clima, sob as perspectivas deles, e eu acho que esse é o diferencial, assim, do Brota, é você ser capaz de falar de clima no contexto local, respeitando todas as particularidades de um território e dos corpos daquele território. Então, acho que é assim que a gente atua. E é por isso que é tão importante falar de clima para a gente. Informação é emancipadora. Sim, obrigada. Agora eu gostaria de perguntar para vocês, primeiramente para a Luciana Neri, que ela é da categoria passada, né? Então, Luciana, quais diferenças você sente desde que o projeto foi implementado pela primeira vez? Tem realmente essa diferença quando se trata da aderência e do entendimento das pessoas sobre esse assunto, das pessoas na sociedade civil no geral, embora o projeto tenha saído da Prefeitura do Rio, mas de qualquer forma ele tem um impacto. Eu moro aqui no Rio, né? Mas tem um impacto para mim também, para qualquer outra pessoa que vive aqui. E seguindo essa pergunta, agora para a Silvia, para a Paola e para o Felipe, que no caso é saber se essa evolução, essa possível evolução, se ela ajuda no projeto de vocês, e a partir dela, o que vocês esperam? Olha, eu vou te falar, no momento que a administração seguinte meio que engavetou o Rio Resiliente, eu ouvi reclamações, várias instituições que estiveram envolvidas reclamaram, porque nós gastamos nosso tempo, investimos nesse projeto, fomos consultados, e agora, e aí? Não só isso, o jornalista André Trigueiro várias vezes pediu abertamente onde está o Rio Resiliente, não podemos esquecer. E isso, então, nunca foi esquecido. Então, eu sei que universidades, tem gente de universidade, tem trabalho acadêmico sendo feito, são perguntas. 3 anos depois de deixar a Prefeitura do Rio, eu dei entrevista para um jornal em Los Angeles, né? Então, assim, o assunto, embora na Prefeitura do Rio tenha sido, infelizmente, engavetado, ele continuou pululando pela sociedade. A sociedade quer saber, ela quer e cobra. Tá? E por isso que eu digo que esse passado é cada vez mais presente e futuro.
Então, essa foi uma grande... assim, as pessoas... A resiliência de cidade, as pessoas já entendem o conceito. E realmente é importante. Eles entendem isso. E do ponto de vista dos outros projetos, como essa evolução, né, na aderência das pessoas e na compreensão que elas têm atualmente impacta no projeto de vocês e o que vocês esperam para o futuro? Eu posso falar. Fica as duas, né, uma olhando para a outra. Bom, eu acho que, de novo, ajuda muito nessa parte da comunicação, né, para a gente conversar com a população geral sobre esses assuntos ditos técnicos e que a gente tem essa dificuldade de tornar essas pautas acessíveis, né, para todo mundo, e todas as pessoas, elas são interessadas, né, nessas temáticas, elas devem se apropriar desses conhecimentos, dessas informações. Então, primeiro, acho que ajuda na comunicação, ajuda do entendimento da mobilidade urbana sustentável, que é o transporte ativo, o transporte público coletivo, conectados, o reconhecimento do a pé como meio de transporte, também o pedestre, os pés são um meio de transporte e ele tem que ser trabalhado em rede, assim como todos os outros meios de transporte. Então, entender essa complexidade da rede de mobilidade a pé, que ela passa por inúmeros aspectos. E esse entendimento, eu acho que também acabou, por conta do LabMap, né, fortalecendo os grupos que vêm atuando nessa temática, né, por tudo que a gente está fazendo, por meio das mentorias, e tudo isso vai se multiplicar, né, localmente, como a Paola falou, nos municípios, pelas entidades que estão desenvolvendo seus trabalhos, né, em suas cidades. E eu acho que tem um outro aspecto também, em outro contexto, mas no município ainda, a gente começar com esse projeto agora em 2021, que é o primeiro ano também, né, das gestões eleitas. Então, acho que isso também pode ajudar a ancorar esses conceitos e esse trabalho de incidência política, né, pela mobilidade a pé. Em âmbito global, eu acho que a gente também pode puxar os ODS vinculados, seja na questão de gênero, seja na questão das cidades sustentáveis, na própria questão climática, na redução de mortes no trânsito, e o próprio Acordo de Paris, né? Também puxando esses acordos multilaterais e que são tão importantes e que o Brasil ele deve ser expressivo não só no âmbito da mobilidade, mas em todos os outros âmbitos, né? Então, eu acho que vem toda essa contribuição em vários aspectos, fortalecendo, reforçando essas narrativas para que a gente siga, né, rumo à mobilidade urbana sustentável. Eu só quero acrescentar que caminhando com esse aumento do conhecimento, né, e as ações práticas, eu acho que é um caminho que vai junto, né, como a ideia do LabMap é propor ações práticas, né, que aconteçam não só no território, até em função do contexto que a gente vive, né, mas que aconteçam num contexto determinado. Isso tem um caráter pedagógico forte também, para entender a questão. Eu acho que ajuda também a sociedade a entender o problema, que assim, é um problema complexo, mas existem maneiras que são relativamente simples, que não dependem de muito recurso para dar uma solução para aquele contexto, que podem ser multiplicadas para outros, naquela mesma cidade, naquele mesmo bairro. Vamos dizer, podem ser multiplicadas nacionalmente, podem ser reconhecidas como uma referência nacionalmente. É importante, né, referenciar e ter as boas práticas também para
aprendizado, sabe? Eu acho importante ressaltar o caráter de colaborar na educação para a temática também, porque eu acredito que juntar esse monte de temas, né, como a Silvia comentou, e ver como é que isso se articula na prática e com uma solução simples, isso também pode, invertendo a tua pergunta, isso pode ajudar a sociedade a também se educar, né, na temática. Sim, pegando o gancho aí que elas fizeram, eu acho que os nossos projetos, todos os projetos que participaram do prêmio e o Climate Reality, por exemplo, trabalham, estão incluídos, estão dentro de um momento de mudança de paradigma, né? A gente está vivendo uma mudança paradigmática e a gente faz parte disso. E eu acho que no momento em que a gente fala dos assuntos que a gente está trazendo, seja falando de mobilidade sustentável, de mobilidade ativa, de educação climática ou de uma estratégia de resiliência de uma cidade que inclui tudo isso, recursos hídricos, etc. e tal. Eu acho que a diferença que todo mundo sente é a promoção desse tipo de discussão e a inclusão de elementos que a gente traz individualmente no planejamento urbano, no planejamento das nossas vidas. Dentro do Brota, a gente teve vários relatos dos participantes falando de coisas que a gente discutia dentro dos nossos encontros e que às vezes a pessoa não tinha percebido ainda que ela deveria mudar ou que ela gostaria de mudar, mas ela não sabia como. Então, foi muito legal ver algumas viradas de chave. Uma pessoa que decidiu parar de usar plástico descartável, a outra que decidiu tentar deixar de consumir menos produtos de origem animal, outra pessoa que decidiu fazer uma pós na área ambiental por causa do Brota. Eu acho que são mudanças importantes que têm a capacidade de ter impactos em onda, né, em rede. Então, aquela pessoa que decidiu fazer uma pós na área ambiental porque fez o Brota, vai impactar os seus contatos, a sua família, os seus amigos, as suas redes. E eu acho que isso é muito poderoso, isso é muito potente. E eu acho que dentro dessas trocas que a gente teve no Brota, a diferença, às vezes, que eu sinto dentro do projeto em si foi essa virada de chave por parte dos participantes, e a gente tentou levar um pouco dessas trocas muito valiosas que a gente teve ao longo dos encontros nos projetos de comunicação deles. Então, eles fizeram um podcast, o Pode Passar Visão, um documentário, um curta documental, O Preço do Seu Luxo, em que a gente fala de resíduos sólidos. E tem 2 perfis que estão no Instagram, que é o Clima de Perifa, que é um jornal online e físico também, e a Marcha Periférica, que é uma campanha para as redes sociais. E foi um jeito que eles encontraram de levar um pouquinho do que teve no Brota para fora, para falar desse assunto, para seguir abordando a crise climática do jeito deles, que eles queriam, que faz sentido para eles, assim. Então, a diferença que eu sinto é essa, assim, em fazer isso ser assunto, tornar isso assunto normal no dia a dia dessas pessoas. A outra questão é que a gente está nessa semana do dia 20, um pouquinho de abril, e no dia 28 a gente comemora o Dia da Educação, que é bem importante para o Climate, porque a gente foca bastante na educação climática e ambiental, né? Justamente para ajudar as pessoas a compreenderem o clima. Porque, embora seja algo que está aqui a todo momento, às vezes não é muito falado, pelo menos não tanto quanto a gente necessita, ainda mais agora. Então, eu gostaria de saber qual o maior desafio para a educação climática e também ambiental no Brasil atualmente. Veja, Sueli, a meu ver, e a ser corrigido, existe como fazer de maneiras muito bacanas, educação ambiental não seja uma historinha de fadas, ou seja apenas sobre bichinhos bonitinhos, né, ou sobre entreter crianças.
eu acho que há um fator de entender risco, que crianças entendem muito bem, né? Mas uma educação para a vida, ela deve abrir espaços para compreensões de, olha, existe uma ameaça que coisas acontecem que podem destruir isso aqui, e aí fazer a ligação. Bom, desculpa, mas a minha opinião, nunca falar de carbono, porque é uma chatice, sim, para uma criança, para uma comunidade, né? Mas, assim, mas perpassa, né? Então, esse pingo de risco, essa coisa... Vamos entender que as crianças, elas fazem análise de risco o tempo todo, né? Elas têm essa capacidade, né? E aos poucos, falar, cara, tá vendo que tá faltando água na Amazônia? Olha aí, esses sacos plásticos aqui todos, depois poluem o oceano. E dá para fazer de uma maneira madura, sem apavorar ninguém, mas que já possa, em seus próprios DNAs, eles já têm, já nascem e protegem com essa consciência. Vou falar agora, porque me chamou, eu vou falar na linha da Luciane, retomando um ponto que o Felipe colocou, que eu acho muito interessante, né? Eu acho que um super desafio é não virar mais uma disciplina conteudista, puramente conteudista, porque aí eu vou colocar como um desafio da educação, mesmo assim, e aí pensando em crianças e adultos, porque todo mundo, acho que as crianças precisam menos ser educadas para a questão de ambiente e clima do que adultos, na visão que eu tenho, porque as crianças são mais sensíveis, né? Eu acho que é importante ter uma educação voltada para a cidadania, de preferência cidadania ativa, entender que isso é parte, não é educação para a vida, né? Educação na vida, isso faz parte da vida, então como contextualizar a educação, contextualizar na vivência de cada indivíduo, vou dizer, né? Também não vou pensar só nas crianças, até porque tem o meio, até com a adoção massiva do ESG no meio empresarial e no meio do financiamento, né, tem a pauta, né, das questões socioambientais, ela vem com força. Então, no mundo do trabalho, é o momento também de educar os adultos, né, aproveitar a oportunidade. Eu acho que um desafio é tornar isso contextualizado e tornar isso significativo e fazer também, promover esse movimento em onda que o Felipe colocou, que eu acho muito importante, que é para cada indivíduo entender a importância das questões que permeiam a crise climática e as questões ambientais, ainda mais aqui no Brasil, para entender como é importante agir individualmente também como cidadão, exigindo políticas públicas para que isso seja resolvido no atacado. Muito bom, fala inspiradora da Paola, e eu sigo muito nessa linha, né? Eu acho que quando a gente fala educação, meio que automaticamente a gente já vai para as escolas, para as crianças, mas eu também gosto de falar que está todo mundo aprendendo o tempo todo com todo mundo, né? Se você está aberto para isso. E o Felipe, acho que falou, né, dessa questão que a gente está justamente nessa mudança de paradigma, e uma dos pontos-chave, né, que eu identifico para a gente falar de educação ambiental, educação climática, é essa departamentização, que eu acho que não combina, porque são questões sistêmicas, interdisciplinares, intersetoriais, intersecretariais, né, dentro da esfera pública, porque essas pautas elas são transversais a tantas outras e elas devem ser abordadas em diferentes esferas, contextos, escalas, reforçando essa importância da gente trabalhar tudo junto, é o ser humano e o meio que ele habita. E não tem muito como a gente ficar separando isso. E quando você parte, então, para essa educação, para a cidadania ativa, para o exercício da cidadania, você já contempla esse pacote que é o que são políticas sustentáveis, né? Acho que você já acaba incorporando vários desses aspectos. Então, inclusive nesse momento, né, de
pandemia, que a gente se encontra de retomada ou não das aulas, né? Aí falando especificamente das escolas, eu acho que a gente também está num momento chave, sabe? De mudar a forma que a gente faz escola. Tem até o pessoal da Choca com uma campanha do não é apenas volta às aulas, a gente precisa de uma reviravolta, a gente precisa sair desse modelo enfileirado, enclausurado, que você não estabelece conexões, relações entre as pessoas. Então, justamente, de novo, eu acho que a gente tem que ir para essa mudança de paradigma, conectar as pessoas ao ambiente que elas vivem, e eu acho que tudo isso vai vir de uma forma muito mais forte, muito mais natural e multiplicável, escalável. Obrigado. Eu faço coro às palavras da Luciana, da Paola e da Silvia. Eu estou muito feliz com esse papo que a gente está tendo. E é muito bom ouvir outras pessoas inspiradoras assim e que estão tão alinhadas com você no que é muito importante, né? Eu concordo muito com isso que a Silvia falou, da gente precisar revisitar algumas coisas das nossas vidas, as nossas relações, né? Como nós nos relacionamos com outras pessoas, com a natureza, com o meio ambiente, com o lugar em que a gente vive, porque a gente precisa mudar algumas visões aí para a gente chegar no melhor lugar possível lá na frente. Eu acho que a gente precisa realmente ter muito carinho na hora de avaliar as rotas que a gente quer caminhar, não é mesmo? E a gente deve caminhar, aliás, ou pedalar. Estritamente sobre o Dia da Educação, eu acho que, assim, agora eu vou trazer um pouco para o lado pessoal, porque eu sou do interior do estado do Rio, eu sou de Teresópolis, e aí eu fui para o Rio para fazer Relações Internacionais na UERJ, e aí eu saio de uma cidade pequena, vou para uma cidade grande, e eu acabo fazendo essas comparações, assim, acho que é natural. E as discussões que a gente tem em grandes centros urbanos são muito diferentes de discussões que a gente tem em cidades do interior do Brasil, em geral. E isso acontece em outros países também, há paralelos. E eu fico, assim, infelizmente, é frustrante, às vezes, ter normalmente uma discussão numa cidade como Rio, como São Paulo, e chegar aqui e eu não ter a mesma capacidade de ter essa discussão, nem no setor público, por exemplo. As mentalidades são outras e tal. Parece que quando a gente vai se afastando dos grandes centros urbanos, a gente volta um pouco no passado, né, em termos gerais, assim, seja de infraestrutura, tecnologias e tal, e conservadorismo também, isso faz parte. Mas então eu gostaria muito de que a educação ambiental, a educação climática fizesse parte de um currículo aí que faz parte de uma reviravolta às aulas, que a Silvia mencionou, e que a gente conseguisse territorializar essa discussão e no Brasil enorme que a gente vive, plural, essa discussão fosse interiorizada de alguma maneira, mas eu entendo também como que as coisas se dão nessas metrópoles, nos centros urbanos, e aí há um transbordamento gradual. Eu sou jovem, mas eu sou paciente, assim, eu entendo o tempo das coisas, eu tenho calma, mas a gente tem que ter celeridade, né? Porque o planeta não está esperando, a gente está destruindo ele mais rápido que ele consegue se regenerar. Então há uma certa pressa inerente também na discussão desse assunto, assim. Então, e eu acho que a educação é fundamental, porque ela passa justamente por essa reviravolta, adorei essa palavra, que a gente precisa ter nas nossas conexões com outras pessoas, com o planeta de maneira geral, para a gente poder mudar o que está dando errado agora. Muito obrigada por tudo que vocês expressaram para a gente. É muita coisa incrível realmente para escutar, né? E, por fim, a última pergunta tem bem a ver com o prêmio mesmo. Que eu gostaria de saber o que esse prêmio significou para vocês, o Prêmio Descarbonário, e especialmente o que ele significou para o projeto de vocês. Eu sei que a Silvia falou um pouquinho sobre isso bem no início, mas eu gostaria de ouvir de todos, de todos vocês, e talvez, Silvia, se você quiser compartilhar de novo, porque, enfim...
Bom, vou começar por hábito, mas a minha sessão, olha, para mim foi uma maneira de me empoderar e correr atrás do prefeito e falar, ó, tá vendo? Tem que ter estratégia de resiliência. E temos que ter maturidade já de entender que ela já está um pouco datada. Então, assim, eu gostaria de reescrever ela para adicionar lentes de gênero, lentes de raça, lentes de desigualdade. Na época, a gente fez mais macro, né? Assim, cidadãos da cidade, mas assim, agora vamos segmentar, temos espaço para isso. Então, é uma evolução importante, né? Então, é isso, foi me empoderar para trazer o projeto do passado para o presente e melhorar. Paula, seu microfone está mutado. Tá, então vamos lá. Eu acho um ponto que me tocou muito foi assim como outras pessoas percebem importância num tema que para mim é importante, sabe? Porque a gente, assim, eu posso falar por ela também, a gente está acostumado a não dar importância com o tema que a gente trabalha. E a gente não trabalha por isso, porque é um trabalho chato que eu resolvi fazer. A gente trabalha com isso porque a gente gosta. Eu era voluntária no projeto, agora eu trabalho nele. Então, não, a gente não está nisso à toa. Então, pessoal, o reconhecimento, acho que tanto do projeto quanto o reconhecimento do projeto é pessoal também, né? Pensar, olha que bacana, quem não olha especificamente para a mobilidade reconhece a importância de ações pelo pedestre, consegue entender o que a gente está fazendo. Eu acho que o maior significado é isso, até porque a gente acaba investindo, né? Projetos acabam sendo os filhinhos. Falei, eu sou arquiteta, projetos são meus filhos. Então, eu aprendi faz tempo que é assim. Então, eu acho que foi muito significativo. E eu vou falar, vou contar, o Felipe contou a experiência dele de mudar para o Rio. Eu falei, gente, só pelo discurso que aconteceu antes da premiação, eu já estava feliz. Considerar que no fim, né, acabou vindo para a gente, para um projeto que a gente dedicou bastante energia, né? Eu fiquei muito, muito feliz. E só para acrescentar então um pouquinho que eu já falei sobre isso, nossa, a gente ficou muito feliz. E não só aqui Silvia, né, Paola, do Como Anda, a Vans, a Mari, que atuam, né, ativamente no projeto, mas as iniciativas que estão no laboratório, as 10 iniciativas mais as 2 observadoras, sabe? A gente compartilhando todo mundo, nossa, não acredito, todo mundo muito feliz mesmo. E só da gente estar lá entre as finalistas, a gente já estava muito feliz. Aí, de repente, veio o prêmio. De verdade, assim, eu acho que a gente não acredita muito. Sendo bem sincera, acho que a gente fala... Porque são, como você disse, né, Suelen, 120 iniciativas incríveis, né, que merecem todos os prêmios. E aí, de repente, você se destaca no meio de tudo isso. E a cereja do bolo, né? No final, o professor Viola ali falando que ele também é pedestre, que ele adorou a iniciativa. Eu falei, não, então beleza, então é nosso. Nossa, Silvia, sim. Olha, a gente também teve essa sensação, porque nós os coordenadores do Brota, eu, a Bruna, a Karina, a Nayara e a Vitória, nós somos voluntários no Engaja Mundo. Então, imaginem, a Paola já falou. Então, fazer um projeto desse, um programa de educação climática, que dura 6 meses e que demanda como um emprego formal de carteira assinada, é com muito amor mesmo que a gente faz. E eu acho que só foi tão especial e a gente só chegou onde a gente chegou por causa disso. Acho que foi visível, assim. Então, esse prêmio foi algo muito bonito para a gente, assim, porque foi um reconhecimento muito legal que a gente não esperava. A gente já estava muito feliz com o que a gente já tinha ali no contato com os participantes, com a sensação, o que eles compartilhavam com a gente, aquilo já bastava. Então, o prêmio foi um reconhecimento bem legal e uma oportunidade também de ter visibilidade e criar pontes muito, muito interessantes, muito construtivas, assim, e de futuras parcerias até. Então, o prêmio para a gente significou isso, foi muito especial, assim. E todas as iniciativas
Então, realmente, de parabéns. Eu adorei ver a lista lá das iniciativas que estiveram participando. E foi também muito legal conhecer outras. Eu achei que a iniciativa do prêmio, como um todo, foi super legal. Vocês do Climate estão de parabéns. Foi muito maneiro. Obrigado. Agora, eu quero agradecer a vocês de novo, porque realmente o prêmio foi totalmente pensado em como dar visibilidade ao projeto que vocês fazem, porque a gente entende que tem líder da realidade climática em todo lugar. Às vezes eu olho para a TV e tem um ali, eu não sei. Aí, por exemplo, eu conhecia o Rio Resiliente, não sabia o nome, porque meu primo é da prefeitura. E aí, quando eu estava lendo sobre a Luciana Neri, eu falei, caramba! E, por exemplo, o Brota no Clima é uma coisa que eu, como jovem também, falou comigo, especialmente porque uma das participantes mora aqui na zona norte do Rio. Então, é algo muito próximo de mim, ter uma ação climática próxima de onde eu estou. E o MapLab, o que eu posso dizer é que o que eu mais gosto é realmente andar. Eu só não ando tanto assim porque, gente, no Rio de Janeiro é muito difícil você andar demais porque quente, nossa, mas são projetos muito, muito incríveis, é um prazer muito grande conhecê-los e ainda mais, um prazer ainda maior fazer com que outras pessoas possam conhecê-los também, que vocês possam ajudar vocês de alguma forma, apoiar a chegar em outros lugares para que tenha mais visibilidade, para que possam crescer ainda mais, se a gente pode fazer isso, era a nossa intenção inicial. Mas muito obrigada por terem participado aqui dessa entrevista, mas também feito a inscrição no Prêmio Descarbonário. Então, mais uma vez, obrigada.